Muito bem, estamos de volta. O assunto de hoje é reposição hormonal. Na verdade, posso dizer aqui de controle hormonal, porque nós precisamos entender desse assunto. A gente vai envelhecendo, a nossa vida vai mudando, o nosso rendimento também vai mudando. E eu quero saber se você já parou para pensar nessa questão. Sabe por quê? Porque todos os dias o nosso corpo vai precisar de uma quantidade mínima de hormônios e nutrientes para funcionar bem. E tudo que a gente come e tudo que a gente faz vai influenciar na produção e ingestão deles. E muitas vezes o incômodo que a gente pensa ser um sintoma de uma doença pode, na verdade, ser o organismo falando da baixa ou mesmo da alta dos níveis de algum desses elementos. Quando o resultado dos seus exames sai aí e você percebe algumas irregularidades, qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? A saída mais comum pode ser a gente suplementar imediatamente, né? Mas hoje eu quero que você pense aqui com a gente se você está usando todos os recursos disponíveis em seu favor, em favor da nossa saúde. Existem muitas maneiras de se fazer ou de se pensar em reposição hormonal e nutricional e a gente vai conhecê-las aqui hoje, ou pelo menos começar esse conhecimento, né? Já que é um bom caminho para fazer a escolha mais adequada para a nossa vida. Então, olha, hoje se prepare, porque a gente vai quebrar alguns tabus aqui e conhecer os benefícios da reposição orientada medicamente. Vamos lá? Vamos? Então, olha, nós recebemos hoje a endocrinologista a doutora Sarina Okpint aqui com a gente para nos ajudar nessa missão. E você quer tirar a sua dúvida? Então aproveita o nosso WhatsApp, manda aqui a sua dúvida sobre reposição hormonal, você tem aí receio, você tem medo, você tem um caso diferente na sua família, manda aqui no nosso WhatsApp usando o WhatsApp, opa, engasguei aqui, usando o QR Code ou então digitando aí 12 98266 0004. Vou repetir, 12 98266 0004. Tô esperando a sua participação aqui. Doutora Sarina, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Peru, pelo convite. Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada. A gente que agradece pela sua participação aqui falando de um assunto tão importante e que a gente não entende bem, doutora. Hormônios são, assim, aquela coisa que quando a gente acha que entendeu tem uma pegadinha, né? Verdade. A gente tem que estar sempre de olho em alguns sintomas que apresentam para a gente nem percebe que é de hormônio. Quero saber o seguinte, doutora, por que a gente tem baixa nesses hormônios que são tão essenciais para o funcionamento do nosso corpo, do nosso raciocínio, do nosso rendimento, doutora? É simples. Nós, como qualquer ser vivo, viemos à Terra para quê? Para reproduzir. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Mas o ser humano, ele aprendeu a viver mais. Então, nós humanos, a gente, pelos avanços da medicina, a gente aprendeu a viver muito tempo depois da nossa capacidade reprodutiva. Só que nossas funcionalidades, elas caem depois da capacidade reprodutiva. Os hormônios é que mantêm essa capacidade reprodutiva. Então, quando a gente envelhece e esses hormônios caem, na verdade, o corpo queria que a gente morresse para deixar espaço para as próximas gerações. Entendi. Só que o corpo muito sem reproduzir. Então, nós temos que imitar o corpo como se ele estivesse reproduzindo. E a gente faz essa imitação usando hormônios. Nunca tinha parado para pensar nisso, doutora. Eu, na verdade, sempre penso que para funcionar de manhã eu preciso de um nível razoável de vitaminas, e são muitas, na verdade, e da ação dos hormônios, na verdade, não só quando eu acordo, né, mas para dormir, para ter um sono reparador, para acordar bem. Tudo isso é regido por esses hormônios, né, pelo ciclo circadiano. E a gente tem um estoque no nosso corpo, dependendo da idade, dependendo do estilo de vida. Isso varia de pessoa para pessoa. Eu tenho um estoque aqui, doutor, olha, de testosterona, estrogênio, vitamina D, vitamina C. E aí o nosso corpo segue com vários outros estoques, né? Ou não. Quando a gente é jovem, a gente faz um ciclo. Então, nós produzimos hormônios, a mulher
reproduz hormônio em ciclos. Na primeira fase do mês, do ciclo dela, ela vai produzir muito estrogênio. Depois ela vai produzir muita progesterona. E no meio do ciclo, ela faz um pico de testosterona, que é quando ela vai ovular e ela precisa ter uma relação sexual para reproduzir. Então, a testosterona vai ajudar nisso. Então, quando a gente é jovem, o corpo vai produzindo e esse ciclo vai acontecendo. Então, a gente não tem problema nenhum de estoque, porque produz o tempo todo. Quando a gente envelhece, aí os ovários na mulher e o testículo no homem vão envelhecendo. Então, a gente para de produzir e a gente para de ter qualquer tipo de estoque. E aí, a gente precisa repor. Tá, eu tô colocando aqui o estoque que eu tenho disponível para usar neste dia, doutora. Eu tenho prova, eu tenho que ajudar a criança com tarefa escolar, eu tenho que dar conta da faxina na casa, eu preciso, são tantas as nossas atribuições, né, gente? Eu preciso entregar um relatório para o meu chefe que eu prometi já há 2 semanas, eu já adiei esse prazo. Eu ainda preciso fazer atividade física, porque eu sei que é saudável, eu preciso dar atenção para os meus filhos, preciso dar atenção para o meu marido, preciso verificar a lista do supermercado e não são nem 11 horas da manhã e eu estou me sentindo exausta. Esses níveis deveriam estar aqui e eu estou em baixa, ou como é que funciona esse nivelamento aqui hormonal e vitamínico, doutora? Vou falar de cada um deles. O estrogênio, ele faz você ser mulher. Então, você precisa que ele esteja bem todos os dias. Ele tem que estar alto todos os dias. Agora, quando você está jovem, ele tem uma queda antes da menstruação. Então, ele começa a cair ele no meio do ciclo e bem antes da menstruação ele cai, caso você não engravide, tá? Tipo a TPM aqui, no caso coincide com a TPM, né? Exatamente, Teru, você acertou em cheio. Nós temos uma queda de progesterona e estrogênio antes da menstruação, então você tem um TPM. Quanto mais você tem menos estoque, olha que louco, se você não tem uma produção extra ali pela adrenal, que é uma glândula ali que fica em cima dos rins, nós temos 2 adrenais, você vai ter um déficit muito grande ali de estrogênio e de progesterona, ou quando você desgasta por outras coisas. Quando você está na menopausa, eu falei da pessoa que cicla. Quando você está na menopausa, você já acorda esse dia aí sem nada. Então, você acorda cansada, você acorda indisposta, você já teve um sono ruim porque seu estrogênio estava ruim, seu memória, tudo seu está ruim. Então, para você ficar feliz, bem, disposta, e músculo, osso, né? O osso, o estrogênio é muito importante para a construção óssea, você precisa ter isso aí todo dia alto. Alto assim, né? No nível correto. Tá. E aí as vitaminas também, né, doutora? Porque a gente vai falar principalmente dos hormônios, mas a gente tem os minerais, zinco, ferro, magnésio. Tudo isso vai interferir não só na minha disposição, mas também na minha execução. Às vezes eu não consigo fazer, estou limitando, né? Então, com essa perda, com essas perdas da idade, que todos vamos passar, a gente vai tendo, gente, declínios. Agora, o que nos leva a pensar que a gente está precisando de hormônios? Quais são os sintomas, doutora? Eu vou colocar alguns aqui. Alguns muito óbvios, outros nem tanto. Olha esse aqui. Vou trazer até aqui mais à frente, ó. Esse sintoma achei... Esse é óbvio. Acne. A acne, normalmente, ela acontece quando a mulher está na menopausa, porque há uma predominância de hormônios androgênicos, são os hormônios masculinos, tá? E por inflamação. Então, a mulher inflamada acontece. E acontece lá quando a mulher está E aí, nos homens e nas mulheres, quando estão na adolescência, por excesso de testosterona. Então, a acne, ela pode acontecer tanto no inicinho de um desequilíbrio hormonal na adolescência, quanto lá no envelhecimento. Principalmente, nesse caso, em mulheres, tá? Tá. Esse aqui já não é tão óbvio, doutora. Dificilmente eu vou pensar em problemas hormonais, quando eu tenho problemas digestivos. Vou pensar em alguma coisa gástrica, algo muito mais pontual aqui. Os problemas digestivos são realmente bem subjetivos.
Homens, eles têm menos problemas digestivos relacionados aos hormônios. As mulheres, elas começam a ter, por exemplo, compulsão por doces. Muito comum, constipação, principalmente no climatério antes da menopausa. Olha esse outro aqui, ó. Nas mulheres pode causar uma irregularidade na menstruação. Seria no fluxo, seria no timing, no momento que ela menstruaria, não vem essa menstruação, ou seja, na quantidade desse fluxo, doutora? Isso. Antes da menopausa, a mulher começa a ter o que a gente chama de climatério, então esses ciclos começam a ficar mais curtos, às vezes a quantidade maior, o TPM muito mais exacerbado, então a mulher fala que ela está muito irritada, que ela está muito cansada, que ela está muito inchada, próxima à menstruação, coisa que antes ela não tinha tanto. E às vezes ela fala muito com a gente, eu fico em TPM 15 dias do meu ciclo. Ai, que dó. E não é só ela que sofre, né? São os filhos, as coisas que ela precisa dar conta, às vezes ela não vai dar conta, é um cônjuge que está ali do lado e vai sofrer as intempéries da TPM. Então, gente, esse é um assunto chato. Agora é o seguinte, a gente está trazendo aqui um cenário feminino, né? Eu coloquei lá, olha, um nível bastante alto de estrogênio ali, testosterona baixinha. Se fosse um homem, doutora, esses níveis seriam diferentes. O homem precisa dar testosterona lá em cima e o estrogênio mais embaixo, é isso? Foi muito perspicaz ao colocar isso aí, viu? Porque a testosterona, a mulher precisa realmente de muito pouco. A gente fala que é menos de 1 miligrama por dia. O homem precisa de 10 a 20 vezes mais. E o homem, então, tem que estar muito atento, porque, às vezes, uma falta de sono à noite, um excesso de sono de dia pode mostrar que ele está com testosterona baixa. Inclusive, os questionários científicos falam assim, você notou que as pessoas estão reclamando mais de você, que você está mais chato? Olha que coisa. Olha. Isso é científico. Então, os sintomas são subjetivos e a gente sempre orienta. Não começa a usar um antidepressivo ou um medicamento para sono sem conferir os seus hormônios. Olha aí, gente, um sintoma para os homens aí de que tem problema hormonal é a dificuldade de ter ou manter uma ereção. Eu vou trazer aqui a mudança na libido, que também pode ser para o homem e para a mulher, né, doutora? Exatamente. A mudança da libido, ela está muito frequente no homem e na mulher. E homem, isso está sendo mais precoce pelo estresse. E na mulher está sendo mais precoce pela falta de admiração dentro do casamento. Isso são estudos sociológicos, tá? Olha que interessante. Falta de admiração da mulher? Falta de admiração pelo homem. Aquela relação vai se desgastando e muito da falta da libido, quando não é bioquímica ou junto da bioquímica, é pela falta de admiração. Do homem, não. O homem, ele é menos romântico. Então, é mais pelo estresse que ele tem no trabalho, na pressão. Então, ele tem diminuição de ereção mesmo sem ter alteração hormonal. Bora trabalhar nessas questões, gente. Manejar esse estresse, tem maneiras, você vai ver daqui a pouquinho. E trabalhar também nesse cuidado da mulher aí com a admiração. Não custa nada para você e vai valer muito dentro do relacionamento. Agora, as alterações de humor, como a doutora mencionou aqui, talvez eu não vou admitir, doutora. Mas, como você disse, se tem gente reclamando demais de mim, pegando no meu pé, pode ser que os meus hormônios estejam precisando de um help. Exatamente. A mulher, ela fica muito irritada, ela fala, eu estou irritada com todo mundo, eu acordo cansada, eu já acordo irritada, isso é muito comum, principalmente antes da menopausa. Essa alteração de humor na menopausa já é um pouco diferente, ela se apresenta mais como uma labilidade emocional, ela fica ora bem, ora ela fica mais chorosa, mais deprimida, então são épocas diferentes com sintomas diferentes. E, às vezes, a única coisa que tem de alteração para você contar para o seu médico antes dele fazer o exame é a alteração do humor. Olha aí, então tem que prestar atenção. Presta atenção porque isso pode te ajudar a resolver o problema. E chegou a interação aqui, doutora, porque tem gente se achando nessa conversa, tem gente se percebendo aqui com esses sintomas, com essas características aqui. Vamos ver quem é que está na tela?
A Cristiane, do Rio de Janeiro, diz que está há 1 ano e meio na menopausa e gostaria de saber se é possível manter os níveis adequados de hormônios só controlando a alimentação e sem usar os medicamentos. A informação que eu tenho é que ela entrou numa menopausa cirúrgica, doutora. Vamos ajudar a Cris. Cris, se você entrou numa menopausa cirúrgica, se foi precoce para a sua idade, os estudos demonstram que você tem que usar hormônio, tá? A menopausa precoce, a menopausa cirúrgica, quando ela é forçada, dificilmente você vai conseguir ficar bem sem hormônios. E isso é muito perigoso, você não usar caso você tenha necessidade, porque uma osteoporose aí, o estrogênio, ele é muito importante no osso. Uma osteoporose aí pode representar uma fratura em você que nunca vai cicatrizar. Então, você pode, por exemplo, ficar numa cadeira de rodas. Então, a menopausa, quando ela vem naturalmente, ela é possível de não se usar hormônios. Hoje, com a vida estressante e o tipo de alimentação, eu digo que é muito difícil, mas impossível não. A doutora pensa positivo, né? Mas ela trabalha com a realidade. A Cristiane abriu a porteira aqui, doutora, para a gente pensar em cuidados, em reposição do estoque, em acessar fornecedores. E agora a gente tem 2 tipos de fornecedores que eu gostaria que a senhora comentasse com a gente. Os fornecedores naturais e os medicamentosos. Vamos começar com o natural, que eu acho que o público do Vida e Saúde é um público muito interessado no natural, como a Cristiane refletiu aqui, né? Menos medicamentos. Fala um pouquinho disso pra gente, doutora. Então, vamos lá. Em termos de hormônio, a gente tem algumas substâncias da natureza que imitam hormônio. Mas, no geral, essa proteção cerebral para que a mulher ou o homem não perca a memória, essa proteção óssea, essa proteção muscular, essa proteção de capacidade sexual, a gente não consegue, assim, muito bem fazer só com fitoestrógenos ou com essas maca peruana, com essas medicações que estimulam testosterona, não. Normalmente, a gente vai precisar usar hormônios, tá? O que eu falei lá atrás e volto a dizer, é possível que algumas pessoas consigam? Mas essa pessoa tem que ter as adrenais, que são as glândulas aí responsáveis pela produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, ela tem adrenais muito saudáveis. Se ela tem adrenal saudável, uma vida muito saudável, malha, come muito bem, é possível, mas é muito difícil, tá? Agora, falando dessa vitamina C e da vitamina D, vamos lá. Vitamina C, gente, 1 limão por dia já paga a sua vitamina C diária. A vitamina C, ela não faz estoque. Então, todo dia você tem que se alimentar de um limão, uma laranja, acerola, esses alimentos que são ricos em vitamina C. Então, não precisa ficar usando da farmácia. E a vitamina D, pessoal, vem do sol. Então, se as pessoas tomam, só as pessoas hoje têm muito medo do coitado do sol, né? Então, se as pessoas tomam sol regularmente, dificilmente elas precisam repor. Tá, então eu já estou trazendo aqui vitamina D, agora é verão, você vai pegar um solzinho aí, nem que seja para carpir o seu quintal, tu dá um jeito de pegar um solzinho. Vitamina C é fácil, é caju, é goiaba, é morango, várias fontes de vitamina C, você pode buscar laranja, acerola. Agora eu quero saber os fitoestrógenos, doutora. A gente pode usar soja para quem pode, maca peruana, existem algumas ajudas, digamos assim. Existem, Teru, só que você tem que ter muito cuidado. O uso do medicamento natural nesses casos tem que ser com acompanhamento médico. Você deu um exemplo maravilhoso aí, que eu acho maravilhoso a gente falar sobre a soja. A soja, ela é extremamente estrogênica. A mulher, até que ela entre numa menopausa, onde ela precisa mesmo de estrogênio, ela fica em predominância estrogênica. Então, se ela usar soja, ela pode piorar a inflamação, piorar a celulite, piorar a irritação, piorar sangramento. Então, ela tem que ter cuidado. Os naturais, os fitoestrógenos, maca peruana, a mesma coisa. Uma mulher, às vezes, usando maca peruana, ela pode se encher de acne. Então, mesmo os naturais, tem que ser com acompanhamento médico, tá?
Muito bom a senhora falar isso, doutora, porque tem gente que acha que eles não fazem. É engraçado, né? Porque quer só tomar o natural, mas não acredita que ele faça tanto efeito assim, ou que ele tem um poder de transformação, por isso toma sem o aconselhamento médico, ou sem nem mesmo a sabedoria do médico ali que acompanha essa pessoa. Então, gente, é remédio, precisa de orientação. Agora vamos falar dos medicamentosos, doutora, porque a medicina mudou muito com relação a essa reposição hormonal, não é? O que foi feito? Os estudos aprofundaram? Tem menos riscos para homens e mulheres dessa reposição? Peru, as coisas hoje, para quem faz a reposição hormonal, estão maravilhosas. Por quê? Testosterona para homem hoje, a gente sabe que é protetivo do coração, da próstata, protetivo. Estou repetindo, porque muita gente vai perguntar se o uso de testosterona vai aumentar câncer de próstata. Não, gente, já está provado. Então, a testosterona vai ser protetiva para a próstata, para o osso, para o cérebro, para a cognição, para a memória do homem. E para a mulher, o uso da testosterona, ela pode ou não ser necessária. A mulher precisa de pouquinho, o homem precisa de muitão. Mas o estrogênio, ele é importante para a mulher para cuidar do cérebro, do coração, do osso e de outras coisas. Mas cérebro, coração e osso, gente, precisa muito. Então, se a mulher tiver indicação e não tiver contraindicação do uso da reposição, ela não pode abrir mão de fazer. Bacana. Olha, doutora Sarina, nosso tempo encolheu aqui de conversa contigo. Eu só queria fazer um alerta aqui para todo mundo que acompanha Vida e Saúde e que está buscando saúde, não só aqui através do programa, mas através do YouTube, através da telinha aí, através do WhatsApp, para você tomar cuidado com as orientações gerais que você recebe aí. A doutora Sarina mesmo, se você entrar lá no @doutora.sarina no Instagram, tem muita coisa legal que ela explica, você compreende o funcionamento, mas, doutora, é preciso tete a tete com um médico, me acompanhando, sabendo quais são os meus ideais, o que é que eu desejo de verdade, não é? Porque cada ser, Teru, é único. Então, não dá, eu vou ali falar muita coisa geral. Então, eu falo ali no Instagram, falo no YouTube. Eu falo assim, quem não consegue tratar comigo, pode ter muita informação lá. Mas busque um médico que te acompanhe, porque cada ser é único. Então, uma coisa que serve para um pode não servir para outro e pode até piorar a vida. E não necessariamente, gente, um endócrino vai, de repente, entender disso. Precisa ser especialista, porque existem outros profissionais que podem se especializar, né, doutora? O endócrino, o nutrólogo. Um clínico, um bom ginecologista. Hoje eu tenho mais de 4.000 alunos e grande parte deles são ginecologistas. Então, muitos ginecologistas podem te ajudar também. É importante você procurar um médico que entenda de hormônios da maturidade. Bom, então eu quero deixar aqui a minha gratidão por esse tempo aqui com a gente e a gente marca mais para 2023. Podemos combinar? A hora que você quiser, Teru, com o maior prazer. E você aí de casa, corre aproveitar mais do conteúdo da doutora Sarina, @doutora.sarina, doutora abreviado, @doutora.sarina. No Instagram tem muita coisa legal lá para você. Bora para o intervalo? É rápido e na volta tem assunto sério por aqui. Dr. César vai falar sobre lesões cerebrais que podem ter sido causadas por abuso na infância, não é? E a receita de hoje é a salada tropical que você está vendo aí. Eu volto já.